Olá, pessoal! Nós estamos em mais uma edição do nosso podcast e hoje temos dois convidados muito especiais. O pastor Eduardo, que é um dos pastores da Igreja Batista em Bacaxeri, ele faz parte do colegiado pastoral dessa igreja. E o pastor Henrique, que é um dos pastores também da Igreja Batista Koinonia, aqui no DF. E ele também é pastor auxiliar dessa igreja. E é um prazer ter vocês dois aqui. Vocês são os nossos professores aqui no curso Gestão e Liderança. Vocês estão atuando em duas disciplinas diferentes no nosso curso e também vocês são muito atuantes na igreja local. Vocês são pastores da igreja local. E o nosso papo hoje, ele é em torno disso, em torno do tema das aulas que eles aplicam aqui no curso de Gestão e Liderança e também da experiência e da caminhada e da jornada ministerial de cada um de vocês. Então, pastor Eduardo, conta um pouco pra gente o que você faz lá na Igreja Batista do Bacaxeri, qual é a sua missão, seu propósito. Joia, legal. É interessante que eu estou na Igreja Batista do Bacaxeri como um dos pastores ali, vai fazer 4 anos. Uhum. Mas eu fui apresentado na igreja. Quando eu nasci, o meu avô era o pastor da igreja. Uau! Né? E então eu cresci sob a influência da igreja, debaixo também da influência do nosso pastor presidente, pastor coordenador, pastor Roberto Silvado, né? E então eu estou envolvido hoje ali, depois de 20 anos como missionário da igreja, quando eu fui para o seminário enviado pela igreja e voltei, fui enviado como missionário para o Rio Grande do Sul e depois de 20 anos fora, eu tive um tempo também nos Estados Unidos e depois de 20 anos fora voltei para a igreja para assumir a área ali da educação cristã, a parte de ensino, né, e a educação cristã em geral e também as novas gerações. E é interessante talvez falar aquilo que eu estava te falando. Uhum. Novas gerações, na maioria das igrejas, quando o pessoal fala novas gerações, então é o pessoal de 0 a... Depende, né? 30 anos, 28, 21, depende do lugar. Mas lá as novas gerações a gente trabalha de 0 a 8 anos é o Kids. Uhum. E de 9 a 12 anos é o grupo de pré-adolescentes que nós chamamos de Guardiões do Reino. Ministério muito bacana, então de 0 a 12 anos são as novas gerações. Né? Então lá na igreja Bacaxeri vocês consideram nova geração de 0 a 12 anos? 0 a 12 anos, aí 13 em diante a 18 são os adolescentes, 18 tem aquela discussão, né, do quando que é velho demais para ser jovem, quando que é muito novo para ser adolescente ainda, mas normalmente vai ali até 28, 29 anos. E aí a gente tem o grupo de adultos, que alguns chamam de jovens adultos, como que é jovem ou é adulto? São adultos solteiros. Né? Mas então 0 a 12, novas gerações, 13 até, vamos dizer, 29, a gente chama de juventude. Tá. Mas eu fiquei curiosa, porque geralmente a gente trabalha com novas gerações de 0 a 29 anos. Isso. Por que vocês decidiram fazer essa linha de corte da nova geração? Diferente. Que é bem diferente. Não está na Bíblia isso. Tá? Também não está na Bíblia que é de 0 a 29, mas é puramente uma decisão estratégica. Uhum. Conforme a igreja vai crescendo, a gente precisa criar. Então, por exemplo, a estratégia de grupo pequeno é uma estratégia para que haja pastoreio numa igreja grande. A nossa igreja hoje está com mais de 5 mil membros. Uhum. E só de crianças, nós tivemos esse domingo, por exemplo, eu vi a estatística, nós tivemos 430 crianças de 0 a 8 anos. Que legal. Nós tivemos 230 guardiões, que é de 9 a 12 anos. Agora pensa que nós tivemos na sexta-feira quase 500 adolescentes reunidos na igreja e no sábado mais 200 e poucos jovens. Então você ser o supervisor de... Eu não sou bom de matemática, eu digo que eu não sou de humanas nem de exatas, eu sou de divinas. Né? Mas são esses 400 mais 200, mais... A gente está falando de mais de 1.000 pessoas. Né? Então, estrategicamente, a gente dividiu.
Um dos pastores do colegiado supervisiona a juventude. Debaixo dele tem um pastor auxiliar para a juventude, que está ali é o nosso tático, está ali bem envolvido. E debaixo de mim, da minha supervisão, nós temos também um pastor para as crianças, um pastor para os pré-adolescentes, né? Então é uma questão estratégica, né? Não é uma questão doutrinária, teológica. E só antes do Henrique compartilhar um pouco o que ele tem feito lá na Igreja Batista em Koinonia, eu fui ministra de novas gerações da Igreja Batista, da primeira Igreja Batista de Vitória. E quando eu cheguei nessa igreja, em 2018, toda a área de crianças, a gente chamava de área de kids, né? A área de crianças de 0 a 12 anos, foi estruturada, inspirada no ministério da Igreja Batista do Bacaxeri. Olha que interessante. No tempo do pastor China, então. Eu não sei se foi. Não, porque quando eu cheguei, eles estavam terminando de implementar isso. Porque você falou dos guardiões, eu lembrei dos peregrinos. Eles estruturaram todo o programa de peregrinos, que é o Antigo Juniores. A partir... o antigo não, né? Os juniores. É porque lá a gente alterou o nome para peregrinos. Então, todo o processo... formativo das crianças, desses juniores, foi baseado e inspirado no trabalho de vocês. Legal. E aí, eles ganhavam PIN, eles ganhavam sacola. Esses são os guardiões do reino. Os guardiões do reino, que são esses de 9 a 12 anos, eles nascem de duas necessidades. A primeira é que você precisa ter um ministério diferenciado com essa idade. Tem transições, cognitivo, mente. E a grande necessidade que a gente tinha era de espaço físico. A gente não cabia mais. Então nós tivemos que alugar um prédio do lado. Nós gostaríamos, por exemplo, que as crianças de 10 anos, 11, 12 anos já pudessem estar conosco no culto. Mas não tem como, porque não cabia. Então a gente passa a desenvolver um ministério e a gente bebe então do Embaixadores do Rei, do movimento de escoteiros, movimento de desbravadores lá dos adventistas, trazendo para uma realidade muito específica da nossa igreja, né? A gente tem a gente fala lá que nós somos uma igreja que se apresenta em 3 dimensões: missional, formacional e relacional. Então a gente tem esse formacional e missional muito forte, e o relacional. Então a gente tem essa pegada diferente e a gente precisa fazer alguma coisa com esse grupo diferente. Por que não resgatar algumas coisas? Então nasce os Guardiões do Reino. Hoje a gente já tem um currículo próprio, todo escrito, tudo conectado. É sensacional. Algumas igrejas adotaram esse nosso currículo, estão fazendo os guardiões. Nós temos uma igreja na Bahia, acho que em Piauí, fazendo e desenvolvendo por causa das especificidades da idade e de tudo que a gente está desenvolvendo lá. E é um material muito formativo. É um material que contribui para o desenvolvimento e para o crescimento espiritual dessa criança, né, desse junior. Isso. Eu lembro que os nossos juniores, eles começaram a estudar sobre santidade, sobre trindade, sobre temas profundos. Essa é uma das lições mais difíceis que tem, que a gente discute, como é que a gente ilustra a trindade para as crianças. Exatamente. E a discussão mas devemos ensinar trindade para as crianças ou não? Sim. A pergunta é como. Não se tem que ou não, né? A gente precisa fazer. Muito interessante. E Henrique, além de você atuar como pastor auxiliar na igreja lá em Koinonia, você é um dos nossos especialistas aqui na Life Shape. Ele é um dos nossos conselheiros. Toda tomada de decisão estratégica que a organização precisa dar, o Henrique é uma das pessoas que a gente procura, né? Que senta à mesa para apontar caminhos. E isso é muito interessante, ter bons conselheiros, né? E aqui, com a minha chegada também na Life Shape, você tem sido essa pessoa, né? Que nos ajuda a trilhar caminhos mais seguros, né? Não que a gente não vai errar, mas a gente trilha caminhos seguros a partir da experiência, da bondade, da generosidade de vocês com a gente. É um privilégio. Eu sei que você tem atuado no mercado, mas nesse momento, como tem sido a sua atuação na igreja?
Olha, eu estou hoje como um dos pastores auxiliares, né? Então, sou responsável hoje, na verdade, minhas grandes responsabilidades, a primeira é EBD, Escola Bíblica, né? Amém. Então, estamos lá, né? Até porque é o meu ministério é ensino, é o dom que Deus me capacitou, então isso é algo que para mim é inegociável, né? Então, estamos fazendo isso aí. Agora a gente está ajudando na criação de um novo campus lá em Águas Claras mesmo, na Rua 35. Hoje a Igreja Batista Coinonia ela tem mais ou menos 2.100 membros espalhados em 4 cidades satélites aqui em Brasília. E a gente está agora começando o campus lá na 35 e eu estou indo lá ajudar o pastor Gustavo. Então, para a gente estruturar esse novo trabalho lá, um trabalho com famílias, né? Um trabalho que tem muita criança, muito adolescente também. Então a gente está indo lá para contribuir, para fazer a obra firmar, como diria o outro. Né? Eu sei que é um campus, né, da Igreja Isso. Batista Coinonias, mas não deixa de ser uma plantação de igreja. E quais são os desafios que você está percebendo nesse momento? Olha, eu vou te dizer o seguinte, eu nasci em uma igreja batista já, na verdade, eu fui para uma igreja batista quando eu tinha 8 meses de idade, minha mãe foi para lá, e eu fiquei 40 anos nessa igreja. Então, e aí eu saí de lá para ir para uma igreja também que já estava estabelecida, que era a própria Coinonia. Então eu nunca tinha tido assim esse desafio mesmo, né, de começar um trabalho do zero, né? Então, o friozinho na barriga é imenso. A gente fez toda uma preparação para ir antes, né? Então a gente começou com os pequenos grupos lá naquela área primeiro. Então a gente já começa a gente não começou do zero, a gente já começa já mais ou menos com 70 pessoas. Esse final de semana a gente tinha ceia, já tinha 100 pessoas lá na ceia. Então, coisas que eu entendo que são importantes, né? Primeiro, estabelecimento, a gente já foi com uma equipe, né? Então isso já facilita demais a vida, né? do obreiro, que a maioria das igrejas abre a congregação, joga o cara lá e acho que só o fato de você ter alguém com experiência, porque eu lembro no meu tempo de seminário, o pessoal saía do seminário, o que você vai plantar a igreja? Ele chega lá cru. 0 quilômetro. Apanha. Então você chegar lá com a experiência que você já tem, tendo pastoreado, faz uma diferença enorme. Isso. Parabéns pro pessoal. Isso aí. Pois é, então... Esse é um passo, né? Talvez o primeiro... Se você fosse dar um conselho, né, para quem está plantando, mesmo esse conselho de quem está vivendo a experiência, né? Sim, eu acho que é isso, assim, primeiro, ter essa visibilidade mesmo de que não dá para você simplesmente jogar uma pessoa sozinha lá e fechar a janela e deixar o cara gritando do lado de lá e cobrar ele como se ele tivesse todos os recursos do mundo, né? Então, isso eu acho que é um dos grandes diferenciais. Então, a gente tem um time de crentes maduros que foram junto, né? Então, o pastor Gustavo mesmo, que é o pastor titular, né, lá do campus, ele foi nosso pastor de adolescentes durante 11 anos. Que legal. Né? Então, ele formou uma turma muito grande lá na igreja. Alguns desses líderes, inclusive, estão com ele lá também. A meninada veio. Legal. E é engraçado que ele fez um apelo pra gente. Ele falou, gente, eu preciso de amigos adultos. Meus amigos são todos adolescentes. Muito bom. É muito legal. Mas assim, tem esse friozinho na barriga, obviamente. Graças a Deus a gente teve a capacidade de ter uma estrutura, ter um lugar, já consegui já criar, ter um templo, né, assim, mínimo. E agora a gente está estruturando, né? Terminando de arrumar as coisas. Entramos para debaixo da laje lá do jeito que dava, e agora estamos terminando essa parte, mas eu acho que a grande questão é a organização, disposição, você ter gente madura para conseguir tocar, principalmente essas partes mais sensíveis, né? Que é o ensino, que é relacionamento, né? Que é a organização mesmo, né? E que eu acho que é uma outra questão que a gente também tem, que a gente trabalha muito também aqui na Life Shape, né? Que é a visão organizacional também, né? Você formar lideranças
que não são só lideranças comprometidas com o reino, mas que também gente que tem a qualificação, né, para exercer a missão. Eu vou até falar um pouquinho disso aqui daqui a pouco aqui na aula, né? E eu acho que é isso, assim. Agora, friozinho na barriga dá, né? Porque uma coisa é você tá lá sentado no bancão lá com, sei lá, 1000 pessoas atrás de você. E você me disse nos bastidores ali que quase todos os pastores lá não são integral. Não são integral, né? Part-time. Inclusive você. Inclusive eu. É um desafio. É um outro desafio. Então, assim, mas é saudável. É saudável. Essa é uma outra discussão que também a gente pode ter num outro momento. A gente poderia falar sobre o processo de plantação de igrejas, né? Porque, assim, você tem um suporte de uma igreja na plantação e essa maturidade de estruturar a plantação com processos. Porque um dos maiores desafios que a gente percebe na plantação de igrejas é a falta de processo. A gente sabe que o Espírito Santo é que completa, né? É ele que faz todo o movimento. Mas a gente precisa... Né? Tem que ir além do processo de santidade. Né? Exatamente. Além do processo de santidade. Quais são os processos? A gente poderia depois fazer um podcast. Boa. Aí vem você e o pastor... lá que você falou que ele falou, eu preciso de amigos adultos, né? Mas eu vivi essa experiência, foi quando eu falei, gente, acabou o ministério com novas gerações. Foi quando eu percebi que eu estava ficando amiga dos pais dos adolescentes. É isso aí. Aí quando eu comecei a ficar amiga dos pais dos adolescentes e assim, construir boas amizades, eu falei, gente, acabou a nova geração, assim, né? Eles não são mais os meus melhores amigos, né? Então eu entendo a dor do seu do seu pastor e a gente marca um encontro só para falar dessa experiência de vocês, né? Porque também cada plantação tem uma experiência, né? Cada lugar, cada cidade. E uma discussão boa que tem acontecido lá em Curitiba é a questão do campus e plantação. Porque você imediatamente entendeu, não, é campus, mas também está nascendo uma igreja ali, né? E tem gente que ainda está num paradigma de não, campus é diferente, não é uma planta, campus é outra coisa. Então existe essa é uma conversa boa também para as diferenças de um campus para uma congregação e tudo mais. Ou uma outra igreja. Nossa, ia ser boa essa conversa, né? De assistir, vamos. Quem sabe na sua próxima vinda, né? A gente tem campus dessa continuidade. Também. Olha, seria muito legal uma conversa sobre isso. Você deu uma boa sugestão para que a gente explore esse tema, porque tem muitas igrejas que hoje estão trabalhando a partir dessa perspectiva, né? Sim. Porque não vamos entrar muito nisso, mas às vezes o plantador planta a igreja, mas ele fica sem suporte, sem nenhum suporte da igreja mãe. E aí, até para impulsionar o trabalho. Você falou algo interessante, né? Nós não decidimos ir naquela cidade e plantar a igreja. A gente começou a estabelecer pequenos grupos, a estruturar em volta, em torno, e aí então estamos dando passo para plantar a igreja, o campus ali. Então, mas muitas vezes o obreiro vai sozinho, né? E ele não tem suporte de ninguém pro processo. Mas vamos conversar mais. O movimento nasce de uma necessidade nova também. Com certeza. É verdade. E precisa ter consciência disso. Então, isso é muito legal, mas vamos conversar mais, Henrique. Pastor, fala um pouco mais pra gente sobre o processo de educação, de ensino lá da Igreja do Bacaxiri. O que você pode inspirar os nossos pastores, os nossos líderes? A nossa igreja, ela é uma igreja, eu não quero dizer complexa, mas pode dizer. Ela tem, a gente fala que existe um projeto IBB que é maior do que aquilo que você vê. Então, uma coisa linka a outra. Então, dentro, por exemplo, algumas igrejas, elas declaradamente, olha, o nosso foco é o culto. Nós queremos ter o melhor culto do mundo para atrair pessoas e ensinar pessoas no culto. Nós acreditamos muito no ensino na sala de aula. Isso. Então, eu brinco lá que é quase um mantra mesmo. Eu falo assim, olha, no púlpito, nós queremos falar para o coração e dar toques para a cabeça. Sim. Na sala de aula, a gente quer falar para a cabeça e dar toques para o coração. Exato.
Então, isso é ser discipular. Para isso acontecer, você precisa ligar tudo. Então, por exemplo, dentro da educação, nós temos a escola de pais, que nas principais idades de transição, então nós temos uma classe de pais chamado Preparando o Ninho. Essa é fácil de adivinhar qual que é a transição aí, né? Depois nós temos uma que é Kadosh, que é aquela os 4 anos para 5 anos, saindo da primeira infância, indo para a segunda infância, né? Aí nós temos uma Talmidim, que chama, que é no ano que ele sai do nosso Ministério Kids, das crianças, e vai para os Guardiões. E eu lembro que o meu filho, quando fez essa classe, e eu fiz com a minha esposa, eu estava mais fora que eu estava, mas ela estava lá. O meu filho, com a minha filha, eu quero dizer, com 7 anos, ela já chegava, ela falava assim, eu não sou mais. Não, meu filho, eu não sou mais criança, eu sou guardião. Uau, que legal. E o ano inteiro nessa classe, os pais sendo preparados para aquilo que ia acontecer. Nós temos a colônia de férias no Kids. Os Guardiões, nós temos o acampamento. Seu filho vai ficar um final de semana sozinho. Fora. No Kids, você chega, você faz o check-in, tem uma etiqueta. Isso. E só vem tem todo... No Guardiões é num outro prédio. É fora da igreja. Você vai ter que levar o seu filho lá. Você vai largar ele lá, só vai dar o nome. Ele vai fazer um check-in só pelo nome. E na volta, a mesma coisa. Só vai falar o nome, a pessoa vai dar baixa, ele vai... Então os pais ficam em choque. Mas sério? Porque o seu filho agora, ele está indo para uma outra fase de vida. É um salto de desenvolvimento no salto processo. De desenvolvimento. E a gente trabalha as transições. E o legal é isso, você trabalhar para criança, porque a criança assimila isso muito rápido. Agora os pais... Os pais, não, por isso que a gente passa um ano inteiro. Aí quando a criança tem 12 anos e ela vai para os adolescentes, vai sair dos Guardiões e vai para os adolescentes. Tá vendo? A gente está no Kids, Guardiões, mas é tudo interligado. Adolescente, a gente tem uma classe de 1 ano também para os pais, que chama Águias Pais, porque com 12 anos ele também não é mais guardião, ele é águia, porque ele vai voar, vai virar adolescente. E é outro choque nos adolescentes. A criança, ela sai lá dos Guardiões, onde ela tem um prédio bonitinho, tem certa segurança. E nos adolescentes, como é que funciona? O pai para o carro, larga a porta e os pais já ficam, sério? Acabamos de ter uma viagem missionária com os adolescentes de 12, 13 anos, ano que vai fazer, foram para Rio Negro, Santa Catarina, nós levamos 500 adolescentes para lá. Então teve pai que desesperou. Essa semana eu tive um pai falando, o meu filho é águia, não, ele não vai nessa viagem missionária, imagina, vai dormir numa escola, não sei o quê. E a minha filha foi pela 3ª vez, ela ama, não abre mão, ela quer ir lá, é uma experiência incrível. Então a gente prepara os pais. Então, classe de pais está interligado ao quê? Está interligado às novas gerações. Então, enquanto nós temos o culto que quer falar para o coração, e nós temos 3 cultos no domingo de manhã, nós temos então as classes de EBD. Nós temos uma classe aberta, nós temos cursos, debaixo do guarda-chuva da educação, nós temos... Estava até falando para a Gil hoje que eu vou mudar uns nomes lá, por causa do que eu vi aqui. A gente tem 3 níveis de formação, básico, intermediário e avançado. Legal. E eu quero mudar para essencial, gostei do essencial, o outro é... Me ajuda. Gente, agora eu esqueci. Estava escrito lá. Eu escrevi. É básico, expandido e avançado. E avançado, só porque é mais bonito. Mas, então a gente tem esse guarda-chuva, nós temos um negócio chamado CFI, que é o Centro de Formação Integral. Declaração de visão da nossa igreja é formar, promover transformação integral de pessoas, sociedades e povos. Então, a EBD, quando nós fazemos isso, ela está ligada ao culto, porque a gente sabe que o culto está falando ao coração. A EBD está falando para a cabeça. Então, está tudo trabalhando junto. Isso faz o quê? Que nós tenhamos mais classes do que a gente tem sala de aula. Isso nos leva ao quê? Nos leva ao EAD. Nós precisamos, para o pessoal, por exemplo, que vem no culto da noite. Nós falamos que nós temos um tripé que nós esperamos de todo membro da igreja. Que ele participe no culto, e eu digo que no culto é para cima.
que ele participe de um PGM da célula, que é para os lados, comunhão, e que ele participe de um ensino, que aí eu falo que é para dentro, né? Então ele precisa disso. Isso tudo acontece junto. Então tem uma coisa vai desdobrando, e quando você vê, você fala assim, mas quantas classes tem? Eu teria que abrir aqui as planilhas para te falar, temos classes disso. E de repente a gente está no momento, a gente precisa de uma classe que fale sobre finanças, o Crown. Então a gente precisa de uma classe que fale sobre determinado assunto, cosmovisão do feminino para as mulheres, uma classe de mulheres com mais de 40 anos. Então isso vai crescendo muito e é verdade, a gente tem recebido muita gente, né? Eu falei para o Henrique, eu falo isso com tristeza e alegria ao mesmo tempo, né? Gente que fala assim, não, eu estava na minha igreja, eu comecei a estudar a Bíblia e eu vi que o púlpito não era suficiente e eu vim aqui um dia e tinha uma classe aberta e vocês estavam trabalhando hermenêutica. Eu nunca ouvi falar desse negócio de como interpretar a Bíblia, ou agora tivemos recentemente uma de apologética cristã, né? Então é o projeto, não tem como você dizer... nós trabalhamos por redes, nós não falamos departamentos, porque Legal. é tudo interligado, né, é matricial. Mas eu tenho percebido um movimento de muitas pessoas interessadas pela escritura, Opa. de fazerem parte de uma comunidade de fé, de uma igreja, onde a escritura ela realmente é o centro, onde a exposição bíblica ela é o centro. Porque muitas vezes a gente olha só para outras discussões, né? Se é parede preta, se não é parede preta, a gente... Só que tem muita gente, eu tenho percebido muitos jovens também, apaixonados pela escritura, buscando... E aí quando você fala isso, né? Tem gente vindo para cá porque percebeu que aqui é um local onde a exposição bíblica ela é prioridade, né? Onde nós vamos discutir temas que... faz sentido para a vida dessa pessoa, são vários temas que ela tem percebido, que a sociedade tem conversado, mas que aqui na igreja... E não necessariamente no púlpito, porque algumas pessoas falam, não, mas olha, eu gosto do pastor X ou do pastor Y, porque a igreja dele expõe a palavra de Deus e ele prega por 1 hora, versículo por versículo. No Bacaxiri acontece isso? Eu falei, acontece na sala de aula. Porque eu digo assim, a gente tem o privilégio de poder pensar assim. Porque eu sei que a maioria das igrejas onde a EBD está morrendo, um momento de ensino, o pastor é o púlpito. Isso. E o pastor precisa daquele momento porque é o único momento de ensino que ele vai ter na semana. Então, pela graça de Deus, a gente não precisa... Vou te dizer uma coisa ainda que eu acho que é mais preocupante à medida que a gente vai recebendo pessoas também na igreja, né? Mesmo as pessoas que estão desse jeito aí, elas ainda têm um problema bom, que é como vou ensinar a Bíblia. Porque tem um monte de igreja que não está mais ensinando a Bíblia. Isso é verdade. Entendeu? E eu percebi essa questão de uma maneira muito triste, assim. Que era para ter vindo como elogio, mas me entristeceu demais. Eu terminei de pregar, eu desci do púlpito, a pessoa veio, um visitante veio e falou, olha, faz tempo que eu não vejo alguém subir no púlpito para pregar a Bíblia. Triste, né? Eu não sabia se eu ria, se eu chorava, eu não sabia o que eu falava. Falei, cara... Mas você vê a fome das pessoas? Tem gente que... Tem muita gente que está... Tem muita gente que não, mas tem muita gente. A gente precisa celebrar. Gil, muita gente que tem o interesse. Eu acho que a gente tem passado por o cristianismo, ele está passando por um problema seríssimo e é global, não é nacional. Que é, mais uma vez, ele ser utilizado, deturpado como arma política. Eu não vou entrar aqui em questão político-partidária de nenhuma maneira, não. Mas eu acho que existe... A gente está de novo naqueles tempos, esses movimentos são históricos, né? Onde o ser cristão é algo que está se distanciando cada vez mais de Cristo. Então, como a gente está numa... Mas a gente tem um outro momento que é diferente, que é o momento da superexposição à informação. Então, a gente está a gente que eu falo, a igreja, né? A igreja com I maiúsculo, né? A igreja se afastando do cristianismo, mas com
você tem uma necessidade de informação que as pessoas irão falar, mas o que é o cristianismo? Quem é Jesus? O que ele pregou? Por que eu tenho que crer desse jeito? Por que você acredita desse jeito? Né? Então, que são coisas que assim, elas foram se tornando cada vez mais abstratas e mais ralas à medida que você teve que começar a adequar essa igreja a uma pós-modernidade, relativismo moral, adequar, então você suportar uma série de questões que não necessariamente são bíblicas, mas para que você tenha, né, gente suficiente sentada no banco, né? Então você vai meio que diluindo em água o evangelho, né? Mas o evangelho ele é poder de Deus. Amém. Ele é poder de Deus. Então conhecer o evangelho, à medida que uma pessoa ela se dispõe a conhecer a Jesus, a conhecer o evangelho, a ter acesso a esse poder, ele vai ter que ser impactado pela palavra. Eu costumo dizer que o evangelho transforma e às vezes transtorna. Opa! Porque o evangelho tem que ofender. Exato. Ele não pode. Ele é o ofício profético para mim. Ele muda, faz a pessoa se sentir feliz. São as boas novas, é motivo de alegria. Cômodo. Mas o evangelho tem um movimento que vai de um problema do pecado para a graça de Deus. Exato. Se você prega só a graça, não é evangelho. Se você prega só o problema, não é evangelho. Então as duas coisas têm que acontecer. Exatamente. Legal. E a partir dessa experiência toda, né, de vocês, aqui na Life Shape nós temos um curso Gestão e Liderança, que é um curso focado para profissionais cristãos e para líderes, pastores, mas o nosso foco é profissionais cristãos, né? Potencializar esses profissionais com ferramentas para que eles possam viver a missão e a vocação e o propósito deles aonde Deus tem colocado, seja no ministério pastoral, seja no mercado de trabalho. E vocês são os nossos professores de 2 disciplinas. E, pastor, fala um pouco. Você vai falar sobre propósito. Sua disciplina é propósito. Isso. O que você poderia compartilhar com a gente sobre o conteúdo dessa disciplina? Legal. Você sabe que eu conversei tanto com o Weber quanto o pastor Roberto lá. E eu falei, vocês estão entendendo que é um grupo de profissionais que está lá, mas vocês estão convidando um pastor. Então, o que um pastor faz? Prega. Mas, identifiquei agora. E eu vou para onde? Para o exemplo do Ken Blanchard, é muito bom. O Steve Covey é muito... Não, mas eu vou para Jesus. Isso. Eu vou para Jesus. Então, é interessante que eu, ao fazer pesquisas e olhar para a questão do propósito, né? Eu olhei, eu fui para livros, eu falei, mas como que eu posso fazer para que a pessoa que está recebendo esse conteúdo possa... Eu queria ser indutivo, eu quero induzir essa pessoa a buscar o próprio propósito. Eu não posso chegar e falar assim, Henrique, o teu propósito é isso. Mas tem uma forma de fazer isso. Qual que é o propósito que a Bíblia nos dá? Isso. Então eu não vou poder fugir daquilo que a Bíblia nos diz que e eu gosto de chamar de a grande causa. Alguns chamam de grande comissão. Eu falo lá na igreja, eu falo, é a grande causa, porque hoje está na moda as causas. Né? A gente tem a maior causa de todas, que é fazer discípulo, Mateus 28. Então eu vou trabalhar a questão de visão, missão e valores, só que olhando para a grande causa, a visão. Para o discipulado, e quando eu falo discipulado, eu entendo o processo todo, de proclamação, de levar aquele não crente a se tornar um discípulo multiplicador, tá? Então, a estratégia, que é a missão, 2 Timóteo 2:2, as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Essa é a estratégia. Como é que eu cumpro a grande comissão? Assim. E nessa viagem, se eu sei que alguns autores discordam, você sabe bem mais disso do que eu,
visão, missão e valores. Alguns chamam propósito, visão, missão, outros a missão. Eu entendo, eu adoto a ideia de que visão é onde eu quero chegar, missão é como é que eu vou chegar lá, é minha estratégia, e os valores é aquilo que eu preciso carregar na minha mochila para poder chegar lá. Os valores nos norteiam, né? Os valores nos norteiam. Eu não consigo chegar construir uma organização como a Life Shape se eu não tiver o valor da excelência. Né? E o líder é o guardião dos valores. É o guardião dos valores. Então, os valores eu vou para onde também? Jesus. Né? Então, a gente vai buscar os valores aí primordiais na vida de um cristão. E, ao saber disso, para onde que nós podemos, então, sair do macro? Então, agora que eu sei o meu propósito, englobando tudo isso, meu propósito de vida como cristão, como é que eu posso afunilar isso aqui para o meu propósito de vida lá onde eu estou na minha cidade? E aí levar o pessoal a pensar nisso. Quem quiser saber mais sobre esse tema de propósito, participar do nosso curso de Gestão e Liderança, né, Henrique? E você vai falar sobre o desenvolvimento pessoal. Planejamento. E que envolve muito disso, né, que o Eduardo falou aqui agora. Totalmente, porque, assim, primeira questão chave que a gente vai trabalhar é visão de tempo. Não é? Então, é a grande dor que nós temos hoje, né? Tempo. Mas o que realmente a gente está fazendo com o nosso tempo? É um curso para profissionais, não é? Sejam esses profissionais religiosos, sejam esses profissionais, né, estão trabalhando aí, empresários e tudo mais. E a reclamação é a mesma, o tempo. Como é que eu faço essa gestão do tempo? Lá em Curitiba só tem 24 horas o dia. Não sei se aqui é diferente. Eu acho que é 24 horas também. Então, eu preciso confirmar, mas eu acho que é esse aí. E aí, qual é o grande detalhe, né? É que, às vezes, a gente fica nessa da briga pelo Cronos, né? Que é o tempo corrido, o tempo medido, né? E a gente vai desperdiçando o Kairos, que é a oportunidade, é o momento chave, é o momento preciso. E às vezes a gente faz isso exatamente por não termos uma visão de missão, não termos uma visão de chamado, e principalmente por a gente não ter uma visão de como a gente estrutura a nossa vida para que as coisas aconteçam. Então, eu tive um exemplo que infelizmente eu vou ter que usar hoje, que é, meu irmão foi convidado para o treinamento aqui. E aí ontem ele veio me falar, rapaz, amanhã eu vou ter um negócio no trabalho, eu não vou poder ir. Eu falei, cara, você precisava estar na minha palestra. Para organizar melhor sua agenda, né, seu tempo. Mas depois eu sento. Depois eu sento. Exato. Certo. Porque quantas coisas a gente deixa de fazer na nossa vida porque a gente não organiza o tempo, porque a gente não prioriza, porque a gente não consegue estruturar o nosso sonho, o nosso projeto, a nossa missão, a gente não consegue vislumbrar o que é necessário para que essas coisas aconteçam. Então, assim, a gente dá um monte de desculpas do porquê que a gente não tem tempo, mas... Pastores, inclusive. Espero que tenha bastante pastores. Mas olha, né? Quando a gente fala de gestão do tempo, eu sei que Gênesis 1 é muito profundo, tem muita profundidade teológica ali, mas Deus também nos ensina tanto sobre gestão do tempo a partir desse capítulo. Quando você observa que ele é organizado, né? Eu sei que é uma discussão profunda, teológica, mas o que a gente está lendo ali em Gênesis 1, você observa assim, um Deus que vê o caos, organiza o caos, e organiza uma coisa de cada vez. A partir da leitura, Gênesis 1, 2, 3, sem entrar nas discussões. Mas você vê como um Deus, ele é organizado. E ele ainda diz pra gente, eu fiz isso na manhã e na tarde e manhã. É tarde, manhã, manhã e tarde.
Eu sempre confundo. Manhã e tarde. Manhã e tarde do primeiro dia. Manhã e tarde. E você vê um processo de organização, né? Ele cria, depois tem as sementes, depois vem a chuva. É todo um processo. Então, o nosso Deus é um Deus muito organizado, né? E uma das coisas que a gente trata no treinamento é essa visão do que é essencial e do que não é essencial. Então, via de regra, o bendito do Pareto, eu acho que ele nunca imaginou que a regra dele seria utilizada para tanta coisa diferente, né? A bendita da regra do 80-20. Né? Então a gente consome o nosso tempo, às vezes, com 80% de coisas que não vão dar em absolutamente nada. Com coisas que não são essenciais, mas que a gente torna essenciais. E a gente vai falar um pouquinho disso, de essencialismo e de não essencialismo. E né? um parênteses aqui, numa igreja como a sua, grande, como a minha, grande, e que, como a gente falou, está tudo ligado e tem um propósito, é muito fácil a gente cair nessa vala aí do não essencialismo e achar que está sendo essencialista porque tudo é essencial. Exato. Fazer é o que te torna santo, fazer é o que te torna útil, fazer é o que te torna visível, fazer é o que te dá o propósito. Não, cara. Se você não estiver fazendo com um propósito, ou se você não estiver fazendo isso com um objetivo específico, você está só jogando energia fora. Né? Então, é aquele negócio, muito calor e pouca luz. Né? Piadinha de professor de física essa, né? Então, essas são coisas que a gente precisa trabalhar. Quantas vezes, principalmente no contexto de igreja, cara, principalmente no contexto de igreja, a gente não consegue dizer não. Aí, de repente, a gente tem 35 ministérios e comissões e fazeções de coisas diferentes, não fazendo nenhuma direito, mas é porque você ficou sem jeito de falar pro irmão quando ele veio te convidar. Irmão, não é essa não é a minha, eu não tô mais nessa pegada. E às vezes você mente para você mesmo. Você mesmo, não, mas eu dou. Porque é Deus que está me chamando. Isso. E tem um propósito, veja bem, se encaixa aqui com a visão da igreja, porque a visão é glorificar Deus. É de Deus, é de Deus, é de Deus. Aí você vai acumulando aquele monte de coisa e você não faz nada direito para Deus. Né? E aquilo que você tem que fazer, ou aquilo que você nasceu para fazer, aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer, você não faz. Você está perdendo seu tempo com um monte de outras coisas que você acha que são extremamente importantes e não são. Então a ideia é a gente trabalhar isso e trabalhar principalmente essa visão que eu chamo de visão de roadmap. Né? O que precisa? Quais são os passos que você precisa estruturar? Que tipo de épicos, de grandes, né, valores, né, as grandes bullets ali, grandes pedaços que você precisa definir para que um plano seu para fazer qualquer coisa dê certo. Seja isso no seu ministério, seja isso no seu casamento, seja isso na sua profissão, seja isso em qualquer aspecto da sua vida. Né? Então, às vezes a gente também tem isso, né? Então, você também vai trazer do macro pro micro, aí é com até vocês o agora. diário, exatamente. Então, o objetivo é que a gente chegue no final, os participantes eles consigam sentar e desenvolver esse plano, né? Que vai desde o objetivo de longo prazo até os objetivos intermediários e os controles intermediários, até aquilo que ele precisa começar a fazer agora. Aliás, deixa eu falar uma coisa. Em 2023 eu fiz o curso aqui, vou fazer a propaganda. Uau, que legal. E essa questão dos níveis de formação na igreja foi foi o meu projeto, que hoje está funcionando, só que eu vou mudar o nome agora. Pronto. mas teve a ver, então fica a propaganda aí para o pessoal. Exatamente. É isso. Valeu a pena, vale. Eu acho muito legal, desculpa, esse planejamento, eu trabalhei durante 10 anos em uma multinacional americana, onde eu fazia parte de um time chamado Blue Coaching Core Team, que era um time global de coachings executivos dentro da empresa. Uma empresa com mais de 300 mil funcionários. E qual era o nosso papel? Eu era um desses participantes aí. Nosso papel era você pegar um executivo e trabalhar 2 aspectos: performance e carreira. Só isso.
Então eu tinha que trabalhar com eles as técnicas para ajudar ele a desenvolver a performance dele ou a carreira dele, né? E eu fiz esse trabalho algumas vezes. E essa questão do roadmap é uma questão bastante interessante, porque obviamente que não vai dar para a gente fazer aqui do jeito que a gente faz, do jeito que eu fazia lá, né, nas consultorias, né? Mas na consultoria eu pegava uma sala como essa aqui, dava um monte de papelzinho em branco pro cara com a caneta, falo, qual é o seu objetivo? O objetivo é tal, quando é que você quer? Na data, daqui a 3 anos, beleza, bota lá no final da sala. E aí vinha com o cara, beleza, então, faltando 1 semana, o que precisa estar pronto para você estar com esse objetivo aí? Faltando 1 semana pro negócio. E aí você vem trazendo o cara até hoje. Ele vai escrevendo no papelzinho que precisa, ele coloca, ele vai escrevendo no papelzinho que precisa, ele coloca. Quando ele chega na metade da sala, ele já está suando. Ele já está suando. Porque ele olha aquilo tudo e ele ainda está na metade do caminho. E ele, cara, eu não sabia que eu precisava fazer esse tanto de coisa. Eu não sabia que eu precisava me planejar tanto. Eu não sabia que eu precisava... Não é só ter um sonho na cabeça, é uma vontade no coração. Né? Então, o planejamento ele é muito, muito importante. Gente, vocês dois têm tanto conteúdo, tanta informação legal, que a gente vai precisar gravar novamente um outro podcast. Nós já estamos chegando no final aqui da nossa conversa, tão produtiva. E aí, eu vou pedir para cada um de vocês dar uma dica sobre como desenvolver um planejamento pessoal. Eu sei que não dá para falar de forma tão rápida, mas se você puder dar uma dica, um primeiro passo que a pessoa precisa fazer para desenvolver o planejamento pessoal dela e um primeiro passo para a pessoa descobrir o seu propósito. Eu sempre penso, pastor, que... e eu sempre falo isso também. Se você quer descobrir a vontade de Deus para sua vida, leia o Sermão do Monte. Para mim, é uma forma da gente... descobrir o que Deus quer pra minha vida. Se eu ler o Sermão do Monte, eu vou saber viver direitinho, mas tem um propósito. Então, se você puder dar uma dica, o primeiro passo, porque aí o segundo, o terceiro, você vem aqui pro Gestão e Liderança para você saber os próximos passos, ou na nossa próxima conversa, que a gente vai falar somente sobre o propósito e o planejamento. Joia. Eu acho que de maneira bem prática, vá numa boa concordância e ache todos os versículos na Bíblia que tenham a expressão esta é a vontade de Deus. Uau, ou legal. que fale a palavra vontade ou vontade de Deus. Porque às vezes a gente fica se perguntando, mas qual que é a vontade de Deus para minha vida? E eu nunca olhei lá que tem coisas muito explícitas, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Amém. Que vocês se abstenham da imoralidade sexual. Então tá bom, é isso aqui, a vontade de Deus para mim é essa aqui, é santidade. Então eu vou buscar a Deus em santidade. A vontade de Deus é oração, é o contentamento. Transformação de entendimento. Às vezes eu discuto com alguns pastores amigos meus lá que são mais, eu não sei se eu diria mais calvinista, mais o quê? Mais determinista, mas tem que ter um centro da vontade de Deus. E eu falo assim, o centro da vontade de Deus está na palavra dele. Né? Eu não lembro se foi Agostinho que falou, ame a Deus sobre todas as coisas e faça o que dá na sua cabeça. Mas com certeza, Salmo 37 está lá, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então o propósito final do homem é glorificar a Deus, segundo os catecismos de Westminster e na Heidelberg e tudo mais. Então já está lá na Bíblia, é glorificar a Deus. Como é que você vai fazer isso? Né? Eu gosto do modo que lidere-se, né? Conheça seus dons, suas habilidades, seus talentos e curta, faça o que você ama, porque muita coisa já está ali. Você não precisa descobrir se é para você estar em lugar A ou B. Num outro dia eu conto a nossa experiência de deixar os Estados Unidos voltar para o Brasil, e o pessoal fala, mas como que vocês fizeram isso e deixaram, deve ter sido sobrenatural. Eu falei, foi mais ou menos assim, a gente pegou uma folha de papel e começou a anotar benefícios, problemas e vantagens e desvantagens, prós e contras, e a gente chegou à conclusão que era mais vantagem vir para cá. E esta era a vontade de Deus para nós. Né? Então começa conhecendo a palavra de Deus,
e a própria palavra de Deus vai te dar o teu propósito. O próprio Salmo 37 tem gente que olha e fala: agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos dos desejos do teu coração. Tá vendo? Deus vai satisfazer os desejos do meu coração se você se agradar dele. Então quer dizer que ele é um gênio da lâmpada, que se você está fazendo oração... Não. Desde o versículo 1, né? Confia no teu caminho. Entrega o teu caminho. Entrega o teu caminho. Confia nele, mas ele faz. Então a ideia de os desejos do teu coração... Estou alinhado com entrega é lá Deus atrás, que está dando. Então você entregou, é dele. É lógico que ele vai realizar, porque é dele. É dele. Então Deus realiza o desejo do coração dele. Eu tô achando ótimo isso aí, porque vai muito... Estamos muito alinhados sem a gente ter alinhado, né? Até parece que a gente se conhece faz muito tempo, né? É bom essa convergência, né? Essa conexão. Que uma das coisas que a gente vai trabalhar na questão do planejamento é missão e chamado. E a missão, de acordo com o autor que a gente vai utilizar para o material aqui, qual é a missão? A minha missão é essa, mesmo da sua, que é a mesma da sua, que é glorificar a Deus. Essa é a nossa missão. Ponto. Isso aí. Joia. Dentro dessa missão eu tenho vários chamados. Quais são esses chamados? Isso aí varia. Né? Então, sei lá, eu tenho um chamado de ser marido da minha esposa, pai dos meus filhos e ser professor. Joia. Com esses chamados, eu posso fazer qualquer coisa desde que esteja alinhada com a missão. Glorificar a Deus. Então, se é para glorificar a Deus, eu posso ser um advogado. Se é glorificar a Deus, eu posso ser jogador de futebol. Se é para glorificar a Deus, eu posso ser um pedreiro. Eu posso ser qualquer coisa. Né? Eu posso ir para os Estados Unidos, eu posso voltar dos Estados Unidos. É para glorificar a Deus? Então, se Deus está no negócio, a coisa vai funcionar. Então, acho que estamos muito bem alinhados nisso aí. Dica, eu acho que é difícil dividir em uma assim, inicial. Uma das coisas que eu sempre falava para os meus mentoreados, né, quando eu estava na posição executiva, você precisa saber duas coisas. Primeira coisa que você precisa saber é o que você quer. Segunda coisa mais importante do que a primeira é saber o que você não quer. Às vezes a gente, né? Às vezes a gente não sabe o que não quer, né? Então, porque às vezes o que a gente não quer vai ajudar a gente nessa questão de aprender a dizer não, aprender a remir o tempo, aprender a ter mais tempo para si mesmo, ter mais tempo para a família. Eu vou falar um pouquinho de Jetro, com Moisés. Moisés teve que aprender com 80 anos de idade a administrar o tempo dele. Depois ele tomar uma pancada do sogro dele. Consultor. É verdade. Então, assim... E na crise que ele estava. Mas qual é a minha missão? Cara, sua missão não é glorificar a Deus? O que você quer? Não, é porque eu tenho que ser voz de Deus e líder desse povo. Beleza, mas você está fazendo isso da pior maneira possível, cara. Né? Você está fazendo isso da pior maneira possível. Não tem um jeito melhor de você fazer isso aí, né? Então, acho que essa seria minha primeirinha dica aqui. Obviamente que tem muito mais coisas que a gente precisa trabalhar e desenvolver, porque eu acho que existe a gente precisa tratar muito, a gente precisa se tratar muito para chegar nesse ponto, né? Nesse ponto de se perdoar, nesse ponto de se ver como alguém que precisa arrumar, que precisa corrigir, que precisa de ajuda. Às vezes a gente liga a nossa vida no automático e a gente está ansioso, a gente está doente, a gente está depressivo, a gente está destruindo os nossos casamentos, a gente está destruindo nossas igrejas, a gente está destruindo a vida dos nossos filhos, porque a gente não para um minutinho para falar, caramba, será que realmente tudo isso que eu estou fazendo tá certo? E às vezes pode até ser um ministério. Você tá, eu sou pastor, então estou glorificando a Deus. Talvez não. Então, mano, né? Como é que você veio parar aqui? Não sei se é heresia demais falar isso, mas um pastor é o meu chamado de ser pastoral. Mas como você está cuidando do seu tempo, já era né? pra gente acabar, né? Mas eu não posso deixar essa bola quicando.
Que aí a gente volta nessa questão de... Na igreja, a gente, por não saber dizer não, a gente vai aceitando uns sims. E esses sims vão se tornando bolas de neve intermináveis. E a gente não... De repente, a gente está tão enrolado que a gente não consegue voltar. E um chamado pastoral, às vezes, é um sim desse que você deu lá atrás, que nem era para você dar, que você nem sabia se realmente você tinha que dar esse sim. Se realmente era algo que tinha a ver, eu me lembro que, assim, isso foi uma crise muito grande para mim, porque eu tinha clareza de que um dia eu ia trabalhar 100% para Deus. Esse momento ainda não chegou ainda, mas eu creio que ele vai chegar. E eu fiquei muito tempo nessa crise. Quer dizer que eu tenho que largar tudo? Eu tenho que entrar no seminário? Puxa vida, mas eu estou fazendo, eu tenho isso, tenho aquilo outro, E eu apanhei tanto até chegar um momento em que, nesse momento em que Deus falou, cara, primeira coisa, para que eu te fiz? O que você é? Para mim. Para mim você é isso, isso e isso. Beleza? Beleza. Agora trabalha com isso aí, cara. Com isso aí você vai dizer sims, com isso aí você vai dizer nãos. E foi libertador para mim, porque foi quando eu fazia, eu era o cara do som, eu era o cara do louvor, eu era o cara da escola bíblica, eu era líder de não sei o quê, eu era líder de não sei o quê, eu era assessor de não sei o quê, fazia 285 mil coisas na igreja. E aí, de repente, teve um ano que eu virei e falei, não. Não, mas é tão legal quando você está ministrando no louvor. Eu falei, mas não. E não sei do que ela... Não. Ah, mas se você não tiver, vai acabar. Não, não vai acabar, não. Não vai. Não vai acabar, não. Vai ter outras pessoas aí que, inclusive, devem estar esperando essa oportunidade. Não vai acabar a igreja, não. Vai dar certo. E foi quando eu direcionei o meu ministério. E aí as coisas fluíram. Quando eu tive essa oportunidade. Então, isso que você está falando é muito sério, muito sério. Às vezes o cara está lá na frente, ele tá com a igreja lá, sei lá, com 200, 300, 400, 1000 membros, e ele tá falando, eu sou uma farsa. Como é que eu vim parar aqui? É a velha máxima, nenhum sucesso no ministério compensa o fracasso no lar ou o fracasso em outros lugares. Exatamente, na própria vida, né? Na própria vida. Ah, mas que bom esse bate-papo, essa conversa. Eu queria ouvir mais. Mas isso... a gente vai voltar a conversar mais em outros momentos. Mais sobre a questão ministerial, a gestão ministerial, né? Existem tantas necessidades de pessoas serem inspiradas, né? De como a gente organiza a gestão ministerial da igreja, as novas gerações. Eu amei saber o foco da igreja sobre as novas gerações. É uma novidade, pastor, para mim. De 0 a 13 anos, novidade no sentido de ter essa linha de corte 12. Na etária. É 12, né? Ter essa linha de corte na etária. O quanto isso é rico, o quanto se coloca energia, né? O propósito nisso. E muitas vezes as pessoas vão esticando a questão da juventude, e o cara já está com 30 anos e ele não assume a responsabilidade que ele precisa, né? Então, como a gente trabalha isso na igreja, a gente vai precisar de uma outra conversa mais profunda sobre isso. Legal. O Henrique também sobre o desenvolvimento pessoal, tem tantas dicas valiosas aí que você pode dar para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Mas vai ficar para uma próxima. Eu quero agradecer você que nos assistiu até aqui, que participou com a gente dessa conversa. E eu tenho certeza que muitos insights vocês produziram aqui. Amém. E que Deus abençoe. Muito obrigada e até a próxima.